Cumprimentos, irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo a mais um vídeo que nós estamos aqui, né, refletindo sobre a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Hoje, irmãos, eu quero nós meditar e refletir um pouco sobre Maria, a mãe do nosso Salvador Jesus Cristo. Uma mulher, né, que renunciou, uma mulher de fé, uma mulher de amor, que foi submissa, uma mulher que é exemplo para mim e para você, independente se você é homem ou você é mulher. Ela é um exemplo de testemunha do Senhor, né? Muitos usam a palavra personagem bíblicos. Eu não uso personagem, irmãos. Eu vejo que personagem é algo muito fictício, é algo muito superficial, é algo que às vezes não tem tanta verdade, né? Quando nós vemos falar mesmo sobre personagem aqui no mundo, são coisas que eu não uso esses termos para os homens e mulheres de Deus da Bíblia, mas sim testemunhos, né? Homens e mulheres que são testemunho para mim e para você, que quando nós atentamos para a vida deles, nós aprendemos. Hoje, irmãos, eu quero nós meditar sobre Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro versículo, irmãos, se encontra em Lucas, no capítulo 1, versículo 38, que diz assim, ó: Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Olha que palavra maravilhosa, irmão. Olha que palavra mais linda, Maria dizendo ao Senhor que o Senhor cumprisse na vida dela segundo a palavra de Deus. Ela estava dizendo ali com o anjo que ela estava ali disposta, né? Eis-me aqui, eu estou aqui, pode cumprir em mim a sua vontade. Mas, irmãos, quando nós olhamos o contexto do significado, o que significa Maria ter dito aquilo? É muito forte. Irmãos, naquele tempo, né, no tempo ali da Bíblia, no tempo ali de Maria, né, no tempo de Jesus, quando uma mulher ela estava desposada a um homem, seria como se fosse um noivado. Hoje não está existindo muito isso mais, né? Mas antigamente tinha. Então era como noivado, desposar era como se fosse um noivado. Só que com uma diferença, né? Que quando estava desposado, a mulher ela já era mulher daquele homem e ele já era marido dela. Só que ainda não tinha se unido em matrimônio, não tinha ali consumado, nem não tinha tido intimidade um com o outro. Então ali Maria ela estava desposada com José. E através desse desposamento, irmãos, louvado o nome do Senhor, quando o anjo ele vem falar com Maria que ela iria, né, que o Senhor iria cobrir ela, que ela ia, né, ela ia gerar o Filho de Deus. Louvado o nome do Senhor. Maria, se ela fosse olhar pelo tempo dela, ela iria temer. Ela não iria querer, porque naquele tempo, irmão, se uma mulher traísse, né, aquele que seria o seu esposo, que ela estava desposada com ele, né, ela correria o risco de ser o quê? De ser apedrejada, né? Ou se ela ali aparecesse grávida ainda e antes de consumar aquele casamento, ela poderia ser difamada. Louvado o nome do Senhor. E Maria ela não olhou por essa circunstância. Maria ela não olhou aquilo que poderia vir sobre ela, porque era algo muito, uma responsabilidade, era uma missão muito grande que o anjo ali estava anunciando a Maria. Irmãos, isso é exemplo para mim e para você. Quando o Senhor falar algo para nós fazermos, que nós não viemos olhar a circunstância. Ah, Senhor, eu vivo isso, colocar em empecilhos, colocar ali, né, algumas coisas como para questionar o Senhor, para muitas das vezes, Senhor, eu não vou fazer isso porque eu vivo assim, não. Nós devemos dizer como Maria, Senhor, eis-me aqui. Né? O servo ele está para servir, independente de qual seja ali, né, vamos dizer assim, quais as consequências terrenas que virão, porque sempre virão, né? Mas nós não devemos olhar as consequências terrenas, mas sim o dono da palavra, aquele que colocou em nós aquela missão, aquele que determinou aquela palavra para nós. Nós temos que ser como Maria, Senhor, eis-me aqui. Quantas vezes, louvado o nome do Senhor, nós temos questionado, mas o Senhor não quer que nós faça dessa forma. O Senhor ele quer que nós olhe para Maria
e nos espelhe no posicionamento que Maria ela teve. Maria, ela ali se dispôs, ela colocou ali em risco o seu casamento, ela colocou ali em risco o seu nome, a sua própria vida, né? Porque ela poderia ser apedrejada. Mas ela não olhou por isso, ela olhou pela palavra de Deus. Oh, maravilha! Né? E o Senhor, Ele quer que nós sejamos desta forma. Né? Ser como Maria, confiar no Senhor, ter fé, confiança em Deus. Se Deus me deu a missão, Ele vai cooperar para todas as coisas, amém? Agora, quando nós vamos em Lucas 1, 45, irmãos, ali, quando ela chega ali, a Isabel, nem que Isabel também estava grávida ali, louvado o nome do Senhor, para você ver que Isabel, ela glorificou, ela foi cheia do Espírito Santo, nem o próprio João Batista que estava ali no ventre ali de Maria, foi cheio do Espírito Santo quando ouviu a voz de Maria, não por causa de Maria, mas por causa do que estava sendo gerado em Maria. Olha para você ver que lindo, quando você se dispõe, quando você diz ao Senhor, Senhor, eis-me aqui, quando você não olha para a circunstância, quando você não olha ali para o que está em sua volta, aquilo que está sendo gerado em você pelo Espírito Santo, aquela missão que o Senhor te deu, ela vai alcançar outras pessoas, ela vai abençoar outras pessoas, e você também será abençoado. Olha o que Isabel, no final aqui, né, quando ela diz que a criancinha saltou de alegria no ventre por ouvir a voz de Maria, aí Isabel diz assim, ó, bem-aventurada a que creu, pois hão de se cumprisse as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Olha para você ver, bem-aventurada que creu. Maria, ela foi a bem-aventurada porque ela creu. Ela creu ali no que o Senhor estava dizendo, ela acreditou ali que em todas as palavras de Deus, que Deus já tinha determinado ela ser a mãe, né, a mãe do Filho de Deus. E ela creu também, né, que Isabel estava grávida, ela foi de encontro ali, Isabel. Olha para você ver, quando você crê, vai se cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Vai se cumprir. Só que não vai ser do seu jeito, da sua forma. Vai ser do jeito do Senhor. E muitas das vezes o jeito do Senhor, irmãos, louvado o nome do Senhor, não vai ser assim como muitos pensam, né? Um mar de rosas, né? Não vai ser assim, porque, né? Supondo Maria ali, ela estava gerando o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Salvador, Jesus, aquele que antes de vir ao mundo em carne, ele já existia. Maria, né, ela poderia ter se engrandecido, mas não, Maria, ela foi humilde. Maria, ela não se exaltou, ela não bateu no peito, porque eu carrego o Filho de Deus. Não, aqui nós aprendemos com Maria a simplicidade, irmãos. Mesmo que o Senhor esteja colocando em nós algo que nós estamos gerando para Ele, nós não devemos nos engrandecer. Nós devemos o quê? Nos humilharmos. Nós devemos o quê? Ser simples, ser humilde, aceitar a trajetória que Deus está nos dando. Não é nós querer ser grande. Porque o Senhor me fez a promessa, eu quero viver isso, isso e isso. Não, deixe Deus direcionar, deixe Deus fazer. Olha para você ver, quando nós vai na palavra, olha, Lucas 2, do capítulo 7. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Olha para você ver. Eles estavam ali a caminho, né? Uma trajetória ali. E Maria ali, ela começa a sentir a dor do parto. Só que não havia estalagem para Maria. Não havia mais lugar, porque havia muito povo fazendo aquela peregrinação, aquela trajetória. Assim como, né? José estava indo no alistamento com Maria. E então ali não tinha lugar. Eita, glória, que maravilha, irmãos! E Maria, ela para ali, né? E ali ela chega ali e não há lugar para ela ganhar o Jesus. Para onde ela foi? Para onde Deus direcionou? Para o estábulo, irmão. Lugar onde estavam o quê? As criações, os animais. Foi ali que o Filho de Deus nasceu, numa manjedoura, irmão.
Olha a simplicidade do nosso mestre. Olha a simplicidade das coisas do Senhor. Olha a simplicidade do que Deus faz. Deus é grande, Deus é maravilhoso. Mas Ele trabalha em coisas simples. Eita, maravilha. E ali, Maria, ela dá a luz ali. Junto àqueles animais. Não foi num palácio. Não foi numa casa de conforto. Não foi num lugar nem de aparência. Foi onde Deus direcionou. Às vezes, muitos acham que por ser filho de Deus, precisam ter o melhor aqui nesta terra. E às vezes, Deus dá algo simples e a pessoa ela rejeita, porque não isso. Maria ela poderia ter falado assim, mas logo na manjedoura. Mas ela não questionou. Ela estava ali para cumprir o propósito. Ela não estava ali olhando em quais circunstâncias, mas ela estava ali cumprindo a missão que o Senhor a deu. Ei, cumpra a sua missão. Comece a olhar as grandezas de Deus nas coisas pequenas. Comece a olhar a grandeza de Deus em coisas que às vezes muitos rejeitam. Né? Muitos acham loucura. Mas é ali que você está cumprindo com o propósito. Fui gerado. Agora deu tempo de dar a luz. E deu-se a luz ao Filho de Deus. Numa manjedoura. Na simplicidade. Sem reclamar. Maria ela foi fazer conforme a vontade que o Senhor tinha determinado. Louvado o nome do Senhor. Agora nós vamos em Mateus 2, irmãos. Olha que maravilha. Mateus capítulo 2, versículo 13 e 14. Olha só para você ver. Está cumprindo o propósito. Uma mulher que foi escolhida por Deus. Uma mulher que Deus achou graça nela. Mas olha só. Olha para onde o Senhor está conduzindo esta mulher. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Olha para você ver. Ali Maria ela já tinha dado a luz. Ali os magos eles foram avisados também sobre Jesus. E ali, louvado o nome do Senhor, eles tinham levado ali nem ouros, abriram seus tesouros diante do Senhor, levando presentes para Jesus. Louvado o nome do Senhor. E quando aqueles magos eles saem dali, né, o rei já estava ali querendo matar, Herodes queria matar. Porque Herodes mais ou menos ele já sabia que o Filho de Deus iria nascer, ele tinha medo de tomar o seu trono, ele estava preocupado com as coisas terrenas aqui nesta terra. Então Herodes queria matar Jesus. E então aqui o anjo do Senhor, ele vai e visita José novamente em sonhos, em revelações. Muitos não acreditam em revelação, né? Mas aqui está a palavra do Senhor, Deus ele fala. Através de sonhos, através de revelação, Deus se comunica com os seus. Às vezes somos nós que não atentamos tanto, né? Mas ele se comunica, ele fala conosco. Louvado ao nome do Senhor. Então aqui José, ele tem que pegar Maria agora, ele tem que fugir. Olha para você ver, a escolhida, a que gerou o Filho de Deus, que agora estava carregando nos seus braços o Filho de Deus. Mas ela precisou o quê? Fugir. Maria não questionou novamente. Maria, ela foi o quê? Obediente. José, Deus ele mostra para José. Já pensou se Maria fosse uma mulher rixosa? Já pensou se Maria ela fosse uma mulher que não fosse submissa ao seu marido? Ali dizer, não, eu não vou, porque isso e aquilo. Poderia ter duvidado de José. Mas não, Maria era submissa. O que José falava, Maria ela obedecia. Ela era submissa a Deus e ao seu esposo. E então ali eles pegam ali. José ele pega Maria, ele pega Jesus e sai. Nem glória a Deus. Ele sai ali, louvado o nome do Senhor, da onde eles estavam, e vai para o Egito. Eles fogem. Por quê? Porque o rei queria matar Jesus. Olha para você ver. Irmãos, ser escolhido passa perseguições. Vão ter pessoas usadas pelo inimigo. O diabo ele vai querer matar sim. Porque ele veio para isso, matar, roubar e destruir.
Então, louvado o nome do Senhor, nós temos que cada dia mais observar os testemunhos da palavra de Deus para nós aprendermos. Amém? Agora, né, tendo que fugir, Maria agora foge para o Egito. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Maria agora está ali a caminho do Egito para que Jesus não fosse morto. Né? Aqui nós vemos sobre o amor, o cuidado, o zelo, né? A missão que Deus deu a Maria, ela estava disposta a fugir, ela estava disposta ali, louvado o nome do Senhor, a zelar, a cuidar, a não permitir que nenhum mal viesse sobre a vida de Jesus. Cuide da missão que Deus te deu. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você cuidar, não coloque a responsabilidade em outra pessoa e não deixe a mercê do inimigo, mas lute por aquilo que Deus te deu para você cuidar. Ah, é Deus que deu, é Ele que vai cuidar do jeito dele, Ele vai te direcionar. Então seja obediente à direção do Senhor, amém? Louvado o nome do Senhor. Agora vamos Lucas 2, 34. Louvado o nome do Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 34. Aqui, né, Maria e José já tinham levado ali Jesus para ser circuncidado, porque no tempo da lei havia isso, né? Tinha que ser circuncidar, né? O filho ali, louvado o nome do seu príncipe, né? O primogênito é do Senhor. Então, Maria e José levaram ali Jesus para ser circuncidado. Louvado o nome do Senhor Jesus. Olha o que acontece ali. Primeiro ali, né? Simeão ali, ele começou, glória a Deus, a falar sobre Jesus, a missão de Jesus aqui nesta terra. Então, louvado o nome do Senhor, 34. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, para sinal que é contraditado. Uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Glória a Deus. Irmãos, que profecia forte que aqui Simeão, ele está direcionando. Ele não foi a José, ele foi a Maria. Por quê? Porque foi Maria que gerou. Foi Maria que se dispôs, José também, é claro, mas ali ele vai a Maria. E ele passa ali aquela profecia. Irmãos, eu imagino eu, como mãe, se fosse por mim, eu acho que eu estremeceria toda. Né? Eu acho que pela nossa falha, pelo ser humano que nós somos, seria desesperador. Ouvir uma profecia daquela, irmãos, não é para qualquer pessoa. Né? Imagina ali que está dizendo ali que a espada transpassará. Imagine Maria olhando para aquela criança, imaginando que ele ia passar por esse sofrimento. Só que Maria, ao contrário de muitas de nós, ela não se desesperou. Maria ali, ela estava ali posicionada a cuidar, a zelar do que Deus tinha dado a ela. E de ver também nele se cumprir a palavra de Deus. Porque quando Maria, ela disse ali no início, né? Eis-me aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua palavra. Ela estava dizendo em todos os sentidos, irmãos. Né? Ela estava assim, não, cumpre em mim a tua palavra, eu estou disposta sim a sofrer, eu estou disposta a passar por tudo isso, porque eu sei, por causa da redenção, por causa da salvação. E ali, ela recebe ali, né? Aquela profecia para Jesus. Quantos muitas das vezes não gostam, né? Quando Deus usa alguém para passar uma profecia, dependendo da profecia que passa, a pessoa se levanta. Ah, não é Deus que está falando. Ah, isso não vem de Deus. E começa a atribuir a tanta coisa. Aonde muitos acabam até perdendo a salvação, que atribui ao diabo. E nós não podemos blasfemar contra o Espírito, certo? Então, louvado o nome do Senhor, ela não fez isso. Ela recebeu. Porque Maria, ela tinha no seu coração que ali era o próprio Espírito Santo que estava falando, né? Louvado o nome do Senhor. Quando a pessoa, irmão, quando a mulher, o homem de Deus, ele está posicionado segundo a palavra do Senhor, ele sabe o que vem de Deus e o que não vem. Quando a pessoa ela está ali para cumprir a missão que Deus colocou na vida dela, ela tem discernimento e ela recebe. Ela recebe tudo aquilo que Deus passa, ela não questiona, ela não murmura.
Mas ela o que? Ela obedece, ela se dispõe. Mesmo com tudo aquilo, Maria ela estava guardando tudo aquilo no seu coração. Maria ela não estava olhando pela circunstância, mas pelo que Deus já havia falado. Porque Deus já tinha falado. Quando o anjo do Senhor ele vem sobre Maria, falando sobre que Jesus iria vir, o anjo não prometeu a Maria que Jesus ia ser dela. Que ele ia ser um filho, que ela ia cuidar, que ia ser dela. Não. Era um filho que tinha uma missão, e essa missão ia se cumprir. Deus, ele dá a nós muitas coisas, irmãos, não é para nós ficar apegado àquilo. Nem quantas pessoas que às vezes recebem a profecia de receber algo, e a pessoa já começa, se Deus me deu, é meu e tal, e a pessoa começa, até a idolatrar aquilo. Não pode, irmãos. Nós temos que entender que o Senhor nos dá para Ele. É para Ele, tudo é para a glória do Senhor. E Maria, ela sabia disso. Jesus não era para glorificar ela, nem para exaltar ela, mas para a salvação de todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo. Que lindo, né, irmãos? Louvado o nome do Senhor. Recebeu a profecia e estava ali, posicionado. Que nós também sejamos da mesma forma, amém, irmãos? Receba tudo aquilo que Deus mandar para a sua vida, não questione. Esteja com seus ouvidos espirituais atentos para você receber de Deus aquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? E na missão vai ter espinhos, vai ter momentos de choro, vai ter momentos de dificuldade, mas em todas essas coisas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Mateus 27, 55. Amém? Mateus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Olha para você ver. Maria, ela estava presente em todos os momentos na vida de Jesus. Ela estava ali posicionada. Deus deu ela a missão, ela gerou, ela cuidou. E agora ela estava ali vendo Deus fazendo através de Jesus sinais e maravilha. Maria, ela estava presente no ministério de Jesus. Em todos os sentidos ela estava presente. Quando Jesus ali, ele vai ali, louvado o nome do Senhor, para passar por aquele sofrimento, para ser crucificado na cruz do Calvário, Maria, ela estava presente. Maria, mesmo em meio à dor, porque eu creio que Maria sentiu sim, claro, como mãe, ela sentiu dor de ver o filho dela sofrer. De tanto que a palavra diz que as mulheres estavam chorando, chorando por causa de Jesus. E Jesus se volta para elas e disse para elas que não era para elas chorar por ele. Então, Maria, ela sentiu dor. Maria, ela sofreu. Mas ela não abandonou a sua missão. Ela não abandonou aquilo que Deus tinha dado a ela. Vai do nome do Senhor. Ei, você não pode fugir. A missão está em andamento. A nossa missão aqui, irmãos e irmãs, só vai terminar quando o nosso Senhor Jesus Cristo vier em glória e nosso corpo for transformado. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que ser fiel à missão que Deus nos deu, ser testemunha. Está em obediência à palavra de Deus. Então, mesmo em meia dor, não deixe de estar aos pés de Jesus. Não abandone Jesus. Fique firme. Ai, irmã, mas está difícil. Tá não, meu amado, minha amada irmã. Difícil é se nós não tivesse Cristo. Difícil seria se nós não tivéssemos o Espírito Santo para nos guiar, para nos confortar, para nos ensinar. Mas nós temos Jesus. Então, seja fiel até o último instante. Amém? Ela estava ali presente. Jesus estava passando pelo sofrimento. Jesus ali, glória a Deus, aleluia. Jesus ali estava se cumprindo ali. Jesus ele já tinha sido ali, a palavra fala aqui que ali Jesus ele já tinha rendido o seu espírito. Ele já tinha ali, louvado o nome do Senhor, cumprido, estava consumado. Louvado o nome do Senhor. Estava ali consumado toda a palavra, a profecia. E Maria estava ali, como uma serva. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo.
E quando nós chega na palavra de Deus, em João, no capítulo 19, verso 25 ao 27, é tão lindo o cuidado de Deus com Maria, como o cuidado de Deus com cada um de nós. Irmãos, ali, quando Jesus ele está na cruz do Calvário, quando Jesus está ali à beira dele cumprir a sua missão, né, do seu corpo ali, né, vinha a morte, porque ele venceu a morte, mas ele passou por aquele processo. Jesus agora ele pega e vê João, Maria, né, as mulheres ali, e Jesus pega e fala com João: eis aí a sua mãe. E fala para Maria: mulher, eis aí o seu filho. Maria ela tinha sido fiel até o fim. Maria ela já tinha visto Deus cumprir o que Deus tinha feito, o que Deus tinha falado que ia fazer. E louvado o nome do Senhor, ela estava ali. E agora o Senhor estava cuidando de Maria, porque talvez se Maria ali, né, ela tivesse... Porque Maria ela teve mais filhos, né? Mas, louvado o nome do Senhor, foram poucos os filhos que criam em Jesus. A palavra diz que os irmãos de Jesus não criam nele, né? Então Maria ela ia ficar só. Só que eu digo assim, sem, vamos supor assim, tipo uma liderança, uma liderança espiritual. Pois é, porque Jesus ele estava ali indo embora. Louvado o nome do Senhor. Mas Jesus ele dá a missão para João, para que João ali tomasse Maria como se fosse sua mãe, para que João cuidasse ali de Maria. Jesus, ele estava ali, meu pai estava ali cuidando de Maria. Maria, você cumpriu, você passou por tudo isso. E agora o Senhor ele vai cuidar de você. Você agora vai ser cuidada. Você agora vai estar, você não vai ficar sozinha, né? Você vai ter um filho que vai cuidar de você. E você vai cuidar dele. E foi o que aconteceu. A partir daquele momento que Jesus ele brada na cruz do Calvário, ele morre para nos salvar, para nos libertar, para nos dar a salvação da nossa alma. Louvado o nome do Senhor. João ele pega Maria e leva Maria para sua casa. E a partir daquele momento Maria ficou como se fosse filha de João e João como se fosse o filho de Maria. Olha para você ver que lindo, irmãos, que maravilhoso nós meditarmos sobre esta passagem, sobre o cuidado de Deus, quando a pessoa ela é fiel à missão que Deus a dá. Mesmo depois que a missão acaba, ela é cuidada pelo próprio Deus. E isso, irmãos, trazendo para nós nos dias de hoje, reflete como que quando se cumprir a nossa missão, quando nós cumprir aquilo que Deus determinou para a nossa vida, nós vamos estar sendo cuidados por Deus. Nós vamos descansar nos braços do Pai. Nós vamos estar ao lado do Senhor. Porque Ele tem recompensa para aqueles que o servem em sinceridade, para aqueles que vivem a palavra de Deus. Então, irmãos e irmãs, que nós vamos ser fiel àquilo que o Senhor nos confiou. Amém? Quando nós olhamos aqui a palavra de Deus, quando Jesus ele ressuscita, Maria ela estava lá presente. Porque Maria, mesmo depois que Jesus já tinha morrido, estava no sepulcro. Ela estava ali com João, né, morando com João, sendo mãe de João. Mas ela continuou indo ao sepulcro, levar, né, as especiarias para ungir ali Jesus. E o que acontece? Elas veem Jesus. Louvado o nome do Senhor, que maravilhoso, irmãos. Elas veem Jesus. Estava Maria Madalena, né, que foram ali e elas viram Jesus. Louvado, engrandecido, que maravilha, irmãos, né? Como é maravilhoso. Aqueles que foram fiéis ao Senhor, eles vão ver Jesus glorificado. Por quê? Porque o arrebatamento ele virá. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas Jesus ele vai voltar para nos buscar. E é lindo e maravilhoso que quando nós continuamos, quando nós vamos para a palavra de Deus, lá em Atos, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. É lindo, irmãos, a palavra do Senhor. É tão maravilhoso nós abrir o nosso coração para a palavra, né? Nós ouvir a palavra com o nosso coração. O Senhor ele vai ministrando
o Senhor ele vai falando conosco, amém? Olha para você ver Atos, capítulo 2, deixa eu ver se é 2, irmãos, glória a Deus. Não, Atos, capítulo 1, vem falar sobre quando eles subiram ao cenáculo. Olha para você ver. Atos capítulo 1, versículo 13. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, Judas e Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Olha para você ver. Maria estava ali, perseverando em oração. Maria ela estava ali presente junto com os discípulos do Senhor Jesus Cristo, no cenáculo. Louvado o nome do Senhor. E aqui nós vamos falar mais à frente, no capítulo 2, fala sobre o dia de Pentecostes, o dia que Deus ele cumpriu, né, a promessa que tinha feito, a palavra que tinha sido feita, que foi profetizado, louvado o nome do Senhor por Joel, que né, o Espírito Santo seria derramado. Maria ela estava presente. Maria ela recebeu né, das línguas como de fogo. Maria ela foi revestida de poder. Ela estava ali, posicionada. Olha para você ver que lindo, irmãos. Então, irmãos, que nós vamos aprender com Maria, amém? Tem muitas mais revelações da Espírito de Deus sobre esta palavra, sobre Maria. E eu creio que ao decorrer dos dias, o Espírito Santo de Deus ele vai ministrar mais ao seu coração. Né? Aquilo que eu não soube expressar, o Espírito Santo ele vai expressar o seu coração. Ele vai falar com você sobre as revelações do Senhor, sobre Maria, para que você possa cada dia mais né, estar sensível. Irmãos, nós temos que pegar e ouvir as ministrações da palavra de Deus e guardá-la no nosso coração, mas estarmos dispostos, como Maria, eis-me aqui, Senhor. Sim, nós precisamos ouvir a palavra de Deus como Maria. Senhor, eis-me aqui. Como assim, irmão? Sim, nós ler a palavra, ouvir a palavra e abrir o nosso coração como se nós estivéssemos vivendo aquele tempo, para que o Espírito Santo de Deus ele vai ministrar o nosso coração. E nós vamos ser fortalecidos pela palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, abra seu coração para o Senhor. Tome Maria, mãe de Jesus, como exemplo para a sua caminhada. Amém? Que você venha se espelhar nesta mulher de Deus. Esta mulher que foi uma mulher escolhida por Deus. Né? Uma mulher que viveu os propósitos do Senhor. E uma mulher também que, assim como muitos dos servos de Deus, estão aguardando. Sim, Maria, ela não é uma santa, Maria, ela não é um Deus, né? Maria, ela foi escolhida para gerar o Filho de Deus. E Maria, como todos os outros cristãos, está aguardando, né, a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós que ficarmos vivos seremos né, arrebatados com o Senhor nos ares, seremos transformados e arrebatados. Então Maria, ela está descansando. Maria, ela está ali no sono, né, vamos dizer assim, dos santos, dos salvos em Cristo. Então ela está aguardando, né, para quando Jesus ele voltar, nós estarmos todos juntos, vendo o Senhor face a face. Que dia maravilhoso, hein, irmãos? Louvado o nome do Senhor, né? Maria é uma mulher escolhida. E assim como nós também podemos ser escolhidos. A Bíblia diz assim, irmãos, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Por quê? Todos são chamados. Deus, ele chama todos para ser salvos. Mas muitos não querem se posicionar. Escolhidos são aqueles que se dispõem. Escolhidos são aqueles que aceitam o chamado de Deus e se posicionam. E nele se cumpre a palavra de Deus. Amém? Então você é um escolhido por Deus. Se posiciona cada dia mais. E que você venha viver os milagres do Senhor. E ao contrário do que muitos dizem, ao contrário do que o mundo fala, ao contrário de que muitos ensinamentos falam, servir a Jesus requer renúncia, amor, perdão, requer mudança,
requer sofrimento, sim, nós vamos passar por muitas dificuldades, muito sofrimento aqui nessa terra, não tem como. Jesus, ele sofreu por nós não vamos ganhar o céu, né, de qualquer maneira. Nós vamos passar, sim, por momentos, às vezes, por perseguições, por tanta coisa, mas em tudo nós somos mais que vencedor, porque ainda que o nosso corpo se desfaça, a nossa alma ela vai permanecer firme em Cristo, se nós obedecermos a palavra do Senhor. Então, tome Maria como exemplo para a sua vida, amém? E que Deus te abençoe, meu amado, minha amada irmã. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo ela venha sobre a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus derrame muita paz, tá? Muita bênção sobre a sua vida. Irmãos, vigiem, né? Estamos aí no início, começando, né, sobre o carnaval. Vigie, viu, irmão? Vigie a sua casa, a sua família. Não deixe a sua família ter participação com as trevas, né? Porque nós vemos que o carnaval que é uma festa da carne, é uma festa demoníaca, aonde o que há é pecado. Então o cristão, ele não deve abrir a sua porta para essas coisas. Você não deve compactuar com as obras das trevas. Então vigie para que o diabo não roube a sua coroa, porque o inimigo, ele veio matar, roubar e destruir. E se nós não vigiarmos, irmãos, podemos ser chamados, podemos estar na presença de Deus, mas se nós não posicionarmos, se nós não vigiarmos, nós podemos ser condenados. Então, obedeça a palavra de Deus, vigie e cuide da sua salvação, amém? Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, sua família, muitas bênçãos para a sua vida e até o nosso próximo vídeo, se o Senhor Jesus nos permitir, amém?